Muito boa tarde, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco hoje, nessa tarde, pela web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e também do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira, como a gente sempre faz, o programa O Eco de Além Túmulo, que é um programa em homenagem ao primeiro, órgão de divulgação do Espiritismo no Brasil, lá no Recuados 1869, pelo nosso irmão Teles de Menezes, que lançou o Eco de Além Túmulo, e hoje nós estamos reverenciando esse primeiro divulgador. O programa de hoje e da quinta-feira, a gente vai trabalhar sobre o que estamos nesse mês de setembro, conhecido mundialmente como Setembro Amarelo, justamente aquele que faz o que trabalha a prevenção do suicídio, evitar que aqueles que estão por esse viés, pensando nessas possibilidades, possam refazer os seus cálculos e suas possibilidades evolutivas, evitando aquilo que é sempre um desastre muito grande para cada um ou para qualquer um de nós, que é o chamado suicídio. Então, oxalá que essa possibilidade nós estamos aqui fazendo esses avisos. É mais um programa de orientação do que de qualquer outra coisa que possa parecer. Mas alguém pode estar perguntando, que está aí na audiência do nosso programa, não aqueles que estão ouvindo, porque para aqueles que estão ouvindo, é bom a gente sempre falar, nós temos aqui uma imagem muito bonita de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, do Morro do Careca, que é assim o cartão postal da cidade aqui, ou do Rio Grande do Norte, de uma forma geral. E aqueles que estão vendo aí pelo Face, também podem imaginar. E por que nós vamos começar pela imagem de Natal para falarmos sobre a questão do suicídio? Mais na frente a gente vai explicar um pouquinho por que essa imagem está aí. Mas nós somos um programa espírita, dentro de uma rádio espírita, e temos que começar com a prece. E, lógico, evidentemente, que hoje vamos começar com a prece, justamente que tiramos lá do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Prece por um Suicida, né? E tem um prefácio do nosso querido Kardec, lógico que a prece ela foi psicografada pelos espíritos através dos médiuns, mas esse prefácio de Kardec é muito interessante, é por isso que nós chamamos aqui a Balia, não só a prece, como também o prefácio. E ele começa o prefácio dizendo assim: um homem jamais tem um homem direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro da terra quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias. Então, Kardec diz, olha, o homem não tem o direito, só Deus. Mas a misericórdia divina, que a gente conhece como a justiça divina, pode abrandar devido às circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida, compara o nosso irmão Kardec, é igual a um prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. E a gente vai ver, mesmo na imperfeição da justiça humana, que tem possibilidades extremamente danosas para aquele que se evade de uma prisão antes de terminar o cumprimento da sua pena em relação à sociedade humana. Quando o preso, de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Ele pede para ver o capítulo 5, os itens 14 e seguinte, que fala justamente, o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 14 e seguinte, que é o suicídio e a loucura. E a partir daí é psicografado algumas preces
que Kardec sugere. Ele é um pesquisador, é um perguntador emérito, um pesquisador incansável, que nós não temos hoje mais no movimento espírita do Brasil, nem perguntadores, nem investigadores. É uma pena. E ele pede aos espíritos que ditem algumas preces, e ali ele escolhe entre aquelas pelo seu bom senso, que o caracterizou em toda a sua vida. E nós temos essa prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que é infinita a tua misericórdia, digna, pois, de estendê-la sobre a alma, e aí a gente pode relacionar aqueles amigos ou conhecidos que voltaram pelo viés, como nós falamos, do suicídio. E os espíritos continuam: possam as nossas preces e a comiseração abrandar a severidade dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sobre vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê força para suportar com mais resignação novas provas que porque haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas provas, de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, aí os espíritos se dirigem ao espírito desencarnado. Dirigimos também para te exprimir o desejo que a nossa comiseração diminua o amargor, te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos ele está, é o destino. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos. Só se conserva fechado aos corações endurecidos. E aí, nós vamos para o Evangelho, depois dessa prece, e eu gostaria aqui só de relatar um finalzinho da prece, para fazer um pequeno comentário. Confia na bondade de Deus, cujo seio está sempre aberto ao arrependimento. E só se conserva fechado aqueles que têm o coração ainda endurecido, como nós outros, muitas vezes o têm. E aí nós vamos para a prece, nós pensamos do Evangelho Reita da Noite, porque esse é um programa que nós fazemos à noite, Mateus 11, 28, 30, também está em João 14, 15, 17 a 26 e João 30, 16, 33. Tem um compêndio. E assim começamos, né? Com Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa parte do Evangelho do Cristo, a gente queria se deter um pouquinho para fazer um pequeno comentário, ela é por demais importante, porque a priori a gente pode pensar assim que Jesus vinde a mim é um imperativo afirmativo, é uma ordem afirmativa, né? Que estão aflitos e sobrecarregados. Qual o ser humano que, de uma forma geral, não esteja aflito e sobrecarregado, né? E ele diz assim: vocês estão aflitos, pode vir que eu os aliviarei. Então, a priori, se ficássemos aí, poderíamos pensar que era só chegar e depositar aos pés do Altíssimo, né, todos os nossos fardos, todas as nossas aflições, e ali ser carregado por Jesus, né? Lembrando muito bem, Pegadas na Areia, quando o rapaz lá que conta a história fica muito chateado quando vê apenas uma pegada de areia na praia, né? Muito bom. Mas aí eles assim: tomai sobre vós o meu jugo. É um verbo, é movimentar, é pegar, isso, né? Essa possibilidade de Jesus, essa severidade de Jesus, que é leve, esse jugo é muito suave. Aprendei, tem que aprender. Para aprender, nós precisamos sair da zona de conforto.
não confiar nos outros aquilo que é de nós ser feito, ou por nós ser feito. E tudo tem que ser feito por nós, mesmo de um escovar de bocas a um pentear de cabelo, que é a coisa. Eu não posso pedir a você para pentear o meu cabelo, eu pentei seu cabelo aí como se fosse por mim, e o meu cabelo, por um passo de mágica, ficar penteado, né? Então, é o tal do tomar e do aprender como fazer, né? E achar, eu tenho que procurar. Eu tenho que ver o que é melhor para mim. E como é que eu vejo o que é melhor para mim? É a regra áurea que Jesus deixou conosco. Não tem outra. Você gostaria de fazer isso com alguém? Gosto. Mas você gostaria que alguém fizesse com você? Gosto, então faça. Ah, eu não gosto, então não faça. É a regra áurea, né? Só faça aí os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem, né? E aí nós temos também uma outra parte do Evangelho do Cristo, nós colocamos 3. E se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. E o que é esse Consolador prometido? É o Espiritismo? Com certeza é. O Evangelho do Cristo? Com certeza é. Mas é o Evangelho do Cristo agora para a nossa época, passado 1018 séculos, onde a ciência evoluiu, onde o homem deu um salto qualitativo nas suas possibilidades intelectivas e hoje pode compreender coisas que Jesus falava, que está grafado nos livros sagrados e que hoje podemos entender. E com esse entendimento, com certeza, iríamos e muito evitar as questões dos suicídios, e não só as questões do suicídio, como toda ou outra qualquer questão. A música do Maria do Pão, a música do Fabiano de Cristo, lá do Maria do Pão, ela tem uma parte muito interessante quando ela diz assim, está tudo no Evangelho. Nós é que somos ainda cegos itinerantes, cegos renitentes, né, que não percebemos. E o Espiritismo vem aclarar mais essa luz que é o Evangelho de Jesus. Nós temos aqui passar mais um. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que já tenho dito, né? Então, isso. Olha só o que o Espírito faz, né? Vem em nome de Jesus, vai ensinar coisas e recordar outras. E entre essas coisas está justamente isso, que não podemos desobedecer a lei divina, que é feita unicamente para o nosso bem. O Pai não criou uma lei que vá nos atropelar, sob hipótese nenhuma. A lei de Deus que rege todo o universo é para o nosso progresso, é facilitar, é colocar um tapete de ouro, vermelho, ouro, brilhante, para que a gente possa caminhar. Os percalços do caminho, quem cria somos nós. Está lá na questão 612, se não me falha a velha memória, a primeira questão do livro das leis morais, se a lei natural é uma lei divina, sim, ela é, e no final ele diz, o homem só é infeliz quando se afasta dela. Ah, eu estou infeliz, seja o que for. Vamos analisar direitinho, e a gente se afastou de alguma maneira da lei do Pai. Ela é que nos diz o que devemos e não podemos fazer. E a gente só é infeliz porque se afasta dela, né? Então, está aí o Espiritismo, ainda para, vamos dizer assim, para salvaguardar cada vez mais a nossa evolução, além do Evangelho, mais os conhecimentos espíritas. E aí, tem uma parte do Evangelho de Jesus que está lá em João 16, 33, que é o último capítulo, o último capítulo, assim, no bom sentido, de João em relação à Santa Ceia, que outro nosso irmão, Nani, lá da Nova Zelândia, trabalhou tão bem, porque o capítulo 13, 14, 15, 16 são fantásticos, isso aí daria para a gente estudar até o final do ano, né? E a última parte, é o 33, Jesus assim, eu disse essas coisas, tudo isso que ele falou, para que em mim vocês tenham paz.
Então, todos esses ensinamentos que estão no 13, 14, 15 e 16, Jesus assim, eu ensinei isso, eu trouxe isso para vocês aqui na Santa Ceia, no último encontro que nós vamos ter, no último tete-a-tete, para que vocês tenham em mim paz. Neste mundo vocês terão aflições. Por que quase esse contrassenso que eu estou ensinando para que vocês tenham paz, mas no mundo tereis aflições? Porque nós somos um mundo de provas e expiações, não tem por onde correr. Tem maquiagem que a gente faz. Não tem ouro que a gente passe que vai enganar a nós. Então, é um mundo onde as aflições, infelizmente, ainda existem, porque nós ainda bebemos das aflições, ainda alimentamos as nossas aflições, ainda alimentamos as nossas dores, ainda alimentamos os nossos pendores para as coisas extremamente equivocadas. No momento que nós não alimentarmos mais as aflições, as dores, as corrupções, elas morrerão de inanição. E no momento que nós começarmos a alimentar outras possibilidades evolutivas, assim, voltar para o caminho, voltar no sentido porque nós nos afastamos desse caminho, né? Então, no mundo tereis aflições. Contudo, digo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Venci sobre si mesmo. É o bom combate de Paulo, que combateu a si mesmo e venceu. Já não sei se sou eu ou o evangelho que vive em mim. Então, o Espiritismo é, sobretudo, uma ciência. Não é uma doutrina, porque uma doutrina, tudo que se fecha vira uma doutrina e não sai nem entra mais nada, mas é uma ciência aberta. É uma filosofia, amigo do saber. E o saber, ele não para, ele não tem um ponto final. Creio que nem mesmo uma reticência que leva ao infinito, porque o saber é eterno. O saber é o Pai. Então, no momento que a gente tenta fechar a doutrina, a gente nunca mais abre uma porta. Então, esse saber, essa ciência é infinita, essa filosofia do aprendizado, ela é constante através das pesquisas, através das perguntas, do indagar. Pedro era um indagador, mas por que isso, mestre? Porque imagina, se não fosse o perguntador Pedro, quantas coisas nós não teríamos perdido, porque ele instigava, eu não estou entendendo, então me explique direitinho, não adianta, eu sou meio burro, meu mestre, meu senhor, então me explique direitinho, eu devo perdoar 7 vezes? Ou como é que o senhor fala? Está lá as perguntas de Pedro, eu lá sei quem foi que tocou em senhor, alguém tocou, quer dizer, então, esse homem que perguntava e investigava. E aí, nós vamos pedir a vocês que estão pela web rádio, porque eu estou botando aqui na tela, vamos contar de 1 a 40. E eu vou colocar agora a próxima tela que tem justamente do numeral 1 ao numeral 40. E aqueles que estão vendo pelo Facebook, ou os que estão ouvindo pela rádio, pode contar agora de 1 até 40. E 40 segundos só, é coisa pequena, a rádio aguenta esse tempo perdido de 1 até 40. Vamos começar lá. 1, 40. O que é 40 segundos? Nem um minuto é. O que é 40 segundos em torno de uma vida, de um ano, de 10 anos, de 15 anos, 20, 30, 40? O homem está se encaminhando para viver 100 anos tranquilamente. Então, o que seria? 40 segundos é uma insignificação tão grande. Mas nesses 40 segundos que nós contamos de 1 a 40, no planeta Terra, uma pessoa se matou, cometeu suicídio. Em 40 segundos, alguém, em extremo desespero, por não encontrar muitas vezes um ombro amigo, uma palavra carinhosa, uma orientação de vida, alguém que se afogava, se afogou.
no mar de revolta, de dor, de constrangimento, para mergulhar no mar maior do que aquele que ele pensava que se afogara. São 40 segundos. E aí eu vou voltar para aquela imagem lá do início, que nós começamos, e aí o pessoal da rádio, estou voltando para a imagem de Natal, Ponta Negra, o Morro do Careca. Natal hoje ela tem suas cidades periféricas, a Grande Natal, ela tem em torno de 1 milhão de habitantes. E agora a gente está voltando, depois de contar para 40, para uma cidade em que as ruas estão desertas, sem ninguém. O mato cobriu, o abandono agora existe. Meus irmãos, se a cada 40 segundos uma pessoa se mata no planeta Terra, cometendo o tal do suicídio direto, no final de um ano nós teremos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, que voltaram para o plano espiritual através desse viés do suicídio. É como se um Natal desaparecesse todo ano do planeta Terra. É como se amanhã, meus irmãos, nós fôssemos sair para trabalhar, pegando o carro aqui e saindo. E a gente começa a andar aqui, saindo aqui de onde nós estamos, aqui entre Parnamirim e Macaíba, Macaíba e Parnamirim, pegando aqui a BR-101, né? Chegando aí no antigo aeroporto, chegando na cidade e não vendo ninguém. Não tem ninguém em Natal. Desapareceu. Já pensou no desespero que isso possa se dar? Você se sentir sozinho dentro de uma cidade fantasma, porque não tem ninguém. É isso que se dá todos os anos a nível de planeta Terra. Um Natal desaparece. Esse número, meus irmãos, ele é impactante. Ele é, desculpa a expressão, ele é arrebatador, ele é revoltante. E é um número gigantesco. Porque 1 milhão de pessoas, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que voltam para o plano espiritual através do viés do suicídio, vamos apenas colocar a nível de família 4 pessoas para cada um desse 1 milhão. Um pai, uma mãe e 2 irmãos. Porque a gente está na prevenção da vida contra o suicídio. E tentamos alertar para que a pessoa não cometa o suicídio. Mandamos um abraço aqui para a nossa irmã Elizabeth, que está na audiência do programa. Mas já pensaram no pai e na mãe do suicida? Na esposa? Nos irmãos? Nos filhos? Como é que fica a cabeça? Então não é 1 milhão de pessoas, é 1 milhão de pessoas que voltaram através do viés do suicídio. Mas mais 4 milhões, porque cada um tem 4. Então são 5 milhões, é 5 Natal. E todo ano, que chove e que faça sol, que tem as suas dores lá ensinantes muito grandes. E o mundo parece que não percebe. E o mundo não percebe. Porque se repete isso a todo ano. Mas apesar desse número ser gigantesco, de 1 milhão, de 4, de 5 milhões, porque são as pessoas envolvidas, isso eu estou falando quando tem numa família 4 pessoas, que é a norma da família de hoje, porque tem famílias que têm muito mais gente, os tios, sobrinhos, amigos, os trabalhadores, os funcionários, os patrões. Pessoa da nossa convivência, que não se resume a 4 pessoas somente. Apesar desses números serem gritantes, arrebatadores, impactantes, são mentirosos. Infelizmente, são mentirosos. Ou não mentirosos, desculpa, a palavra não é mentirosa, mas são falsos, não mentirosos. Eles são reais, desculpa, me perdoe. Não são reais, mas não são mentirosos, agora não são reais. Não são mentirosos, agora não são reais. Porque não traz à baila a verdade.
a gente vai mostrar, infelizmente, para vocês. No livro Consolador, na questão 96, para a gente dinamizar o estudo, tem uma pergunta muito interessante para o nosso querido Emanuel. Toda moléstia do corpo tem ascendências espirituais? E Emanuel responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Não poderia ser de outro jeito. O corpo doente reflete o panorama interno do espírito enfermo. Na realidade, o corpo é perfeito, né? Dentro das suas possibilidades de corpo, excetuando uma ou outra exceção. E tu tem uma razão de ser. Mas o espírito habitante desse corpo é que está enfermo, e aí reflete no corpo como se fosse um mata-borrão. Patologia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Conjunto de doenças ou conjunto de enfermidades, né, justamente forma esse aparelho da inferioridade psíquica do espírito enfermiço. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Emmanuel disse: o corpo reflete o panorama do espírito enfermiço. Ele é enfermiço. O conjunto dessas doenças é no espírito. Mas a fonte primária de medicamento definitivo, e ele bota a palavra definitivo, está nele mesmo, no próprio espírito. A assistência farmacêutica no mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. A assistência farmacêutica e médica no planeta Terra é muito importante. Mas tem algumas coisas que você não pode. Você pode fazer uma cirurgia, diminuir o seio, diminuir a barriga, ajeitar o nariz para cá, né? Fazer isso e aquilo, tomar uma série de medicamentos, mas resolve o corpo, que é um paliativo, mas não resolve as chagas internas da alma. E ele diz assim: o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Se a doença do corpo está no espírito enfermiço, essa saúde também está nesse mesmo espírito enfermiço. E ele assim: podeis objetar, podeis dizer que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Suprimem. Tem até um aí que diz que tomou, sumiu, né? Realmente some como um passe de mágica. E aí? A dor de cabeça volta de novo. Não é isso? E aí Emmanuel vai falar aqui pra gente. Todavia o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. E como é que ela vai ressurgir? Aquele débito que eu tinha que pagar, não estou falando débito em questão de pecado, mas um débito que eu tenho que pagar. Se eu recuso pagar ali, não vou pagar agora, vou pagar depois. Os juros contam. É uma ciência matemática natural. E é por isso que ela surge mais tarde nas células do corpo. E ele indagareis, aflito, quantas mulheres incuráveis pela ciência da terra. Nessa época não tinha um Covid. É quase incurável. Câncer, a diabetes, a AIDS, as anomalias de nascença, tudo aquilo que a ciência julga muitas vezes incurável. E aí? E essas doenças incuráveis pela ciência da Terra, ele está falando da ciência da Terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesmo, nas circunstâncias do mundo, no mundo envelhecido pelos abusos, então ele já começa a falar da nossa cura através dos processos reencarnatórios. É na reencarnação que o espírito encontra ensejo de se melhorar. E a reencarnação em si mesma, por si mesmo, o processo de reencarnação por si mesmo, nos mundos onde nós estamos, envelhecidos pelo abuso, que é o mundo onde nós vivemos, já representa uma estação de tratamento e cura. Então, a encarnação em si
já é uma estação. Então, o que é que nosso irmão Emmanuel conduz para nós? Que a encarnação ela é um tratamento, ela é uma estação de tratamento e cura. Muito bem. E diz assim, é que há enfermidades na alma, relembrando lá aquela parte primeira, tão persistente, que pode reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade dos processos regeneradores, não é punitivos. Você não vê os espíritos falando em punição, punitividade. É que a reencarnação já é uma estação de tratamento e cura, mas existem doenças da alma tão persistentes, tão tenazes, que requer reencarnações sucessivas, com a mesma estação de tratamento, com as mesmas intensidades, mas para processos regeneradores, para melhoria. Olha aquilo, Deus não quer a morte do ímpio, quer a sua salvação. Ezequiel 33 está lá no Primeiro Testamento, está no frontispício do livro Céu e Inferno. Isso tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar agora. E aí a gente chama o nosso irmão Divaldo, porque não vamos esquecer que nós falamos daquele número assombroso de 1 milhão. Vamos voltar já já. Uma Natal que some, além de uma Natal que some, mais arrasta consigo mais 4 milhões de individualidades, que são seus parentes diretos. Mas vamos ver um depoimento fantástico do nosso irmão Divaldo Pereira Franco.
Então, meus irmãos, nós temos aí um belíssimo exemplo do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, que traz para nós a baila, né, desse nosso irmão que não permitiu que ele se deprimisse, né, já que ele fez tanto. E aí a gente vai falar daquele número, né, que é um número espantoso, grandioso, mas não é um número real, porque, desculpa a expressão, não relata de fato direito o número de suicidas ou de suicídios que ocorrem no planeta Terra. O novo relatório divulgado pela Organização Nacional Mundial de Saúde, a OMS, 2012, 2010, então nós estamos em 2020, né? Passaram aí 8, 10 anos. Segundo o estudo, 1 milhão de pessoas cometem suicídio todos os anos. A taxa de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Né? O Brasil é o 8º país em número de suicidas. 2012, um relatório. Foram registrados 11.821. Eu boto o M aí porque, né, não é real. Os homens, 9.199 e as mulheres, 2.626. É de 6 para cada grupo de 100. A Índia tem 258 mil, China 120, Estados Unidos 43, Rússia 31, Japão 29 mil, Coreia do Sul 17 e Paquistão 13. Mas só que nós vemos aí entre esses países, Estados Unidos e Japão, onde o progresso intelecto econômico é uma coisa fantástica. Por que essas pessoas tão bem de vida, especialmente no Japão, atentariam contra a própria existência, né? E aí a gente vai tentando destrinchar tudo isso. Mas para aqueles que acham que a escuridão é a única opção, ou ser como se fosse uma avestruz que se coloca a cabeça no chão e espera o problema passar, você tem que ir para onde está o sol. O sol é vida material e é vida espiritual. Imagine se o sol resolvesse não surgir todos os dias, como é que seria o planeta Terra? Ou se a Terra não girasse em torno dele, para ser mais preciso. Então tem pessoas que optam em ir para o sol.
E o sol maior é Jesus de Nazaré. Então, o estudo inédito da OMS indica que há um suicídio a cada 40 segundos. Por isso que nós pedimos para que vocês pudessem contar até 40, todos nós, para ter infelizmente essa triste comprovação. Dos 194 países que são ligados à Organização Mundial da Saúde, e a gente tem que ver que tem mais países ligados a negócio de futebol, né, a FIFA, do que a Organização da Saúde. Apenas 60 mantêm informações sobre o assunto. Então a gente começa a ver que aquele número não é real, ele não é mentiroso, ele é real. Ele não é mentiroso, mas não é real. Se nós temos 194 países que estão ligados à organização e apenas 60 passam essas informações, é porque esse número de 1 milhão está fora da realidade. Pior, estima-se que para cada pessoa que comete suicídio, existe pelo menos outras 20 que já tentaram, mas graças a Deus não conseguiram consumar o ato. Já notaram que quando há um suicídio em um determinado local, há uma ressonância de suicídio naquele interim? Por essas energias que ficam aí. É por isso que nós colocamos o Espiritismo como uma fonte de possibilidades infinitas de evitar o suicídio, seja ele como for. Nós temos uma pergunta que chegou aqui, mas vamos ler isso logo e depois a gente passa. Dinamarca, Suíça, Suécia tem a melhor qualidade de vida do planeta e, por conseguinte, seus habitantes estão entre os mais satisfeitos do mundo. A parte estranha é que esses lugares felizes possuem taxas bem altas de suicídio. Então, é um outro estudo, né? Então, esses países muito assim, todo mundo gostaria de viver lá, porque seria um paraíso terrestre, mas mesmo assim, para os seus nativos, não se sabe por quê, lógico. A Organização Mundial de Saúde só vê a parte material, a gente sabe muito bem, a taxa de suicídio é muito grande. E chegou aqui uma pergunta, e a gente vai tentar responder. Vamos botar aqui, que é até uma pessoa que nunca fez pergunta. Só não disse de onde é, mas é Maria Goretti. Todos os suicídios são iguais e todos vão para o Vale dos Suicidas? Pergunta Maria Goretti, espero que seja aqui de Natal. Minha amiga, não. Não são iguais. As consequências podem ser a mesma. Porque qual é a consequência? A consequência imediata do suicídio é que eu pensava que a morte ia resolver aquilo, que o problema estaria morto, na realidade não está. Você está vivo, continua vivo e com um problema a mais para resolver. Então isso aí é igual para todos, não tem para onde, certo? Mas existe o que a gente chama de atenuantes e agravantes, né? É uma forma deliberada de afrontar as leis divinas? Isso é igual. Mas por que motivos fomos levados a isso, vai variar muito. Então, só para dar um exemplo bem claro, que é um exemplo tradicional, uma pessoa que nunca ouviu falar de doutrina espírita, nunca ouviu falar de vida após a vida, nem nada, nem teve não por ser má, nem nada, porque não teve a oportunidade. Tem uma pergunta lá no final do livro, se não me engano, 982. Eu tenho que fazer profissão de fé e espírito, crer nas manifestações para assegurar a sorte futura? Os espíritos não. Porque aqueles que não tiveram oportunidade e não quiseram se instruir estariam deserdados, o que é um absurdo, né? Então, uma pessoa que nunca teve esse conhecimento, viveu a sua religião, morreu, aquela coisa toda, ou não teve religião. Então, ele comete suicídio. Então, tem de uma forma ou de outra um atenuante.
Mas eu, estou falando eu, a pessoa que vos fala, com todo esse conhecimento espírita que a gente tem, de vida, de tudo mais, e comento, tem um agravante muito grande. Então, por isso que Jesus disse a cada um que se mais dá, né, mais responsabilidades vai ter sobre esse ato. Então, a criança não é responsável, juridicamente falando, pelos atos que ela comete até uma determinada idade, onde aí, a partir dessa vaga limite, ela começa a ter responsabilidades, né? E é um lerdo engano essa questão do vale do suicida, que o cara vai sofrer, e vai ficar, e os vermes vão comer. Lógico, isso pode acontecer, porque você tem uma vida de 70 anos, e se for com 20, tem 50 ainda de força, de tono vital, né? Mas a misericórdia do Pai é maior do que todas as possibilidades, né, que possam existir. E fui perguntado certa vez por que Jesus de Nazaré foi socorrer pessoalmente Judas, que foi suicida, aí o mérito do demérito, né? Quando a gente tiver a oportunidade, meus irmãos, de conhecer a real história de Judas, que o mundo tiver capacidade de poder entender, e também de Pilatos, a gente vai ver por que Jesus foi lá. Né? Para você ter uma ideia, é aquilo do sol, né? De um ato extremamente equivocado do nosso irmão, de uma dor lá ensinante. No livro Coração e Vida, Maria Dolores traz um poema lindíssimo sobre o encontro de Jesus e Madalena, em que ele fala da ajuda a Judas e transformou Jesus, conseguiu, porque os espíritos superiores são assim, eles conseguem, porque ele não vem mal. Eles não têm mais essa capacidade de ver quem está fazendo mal, falando, Jesus ficou chateado. Não tem nada a ver. Né? É um ato que é errado, mas que ele compreende amorosamente. Falta para a gente isso que Jesus tem de sobra. Então ele faz aquele ato extremamente equivocado, ele lança naquelas bases onde ele recolheu Judas, o aliviou a dor, e ele não pôde suprimir a dor, porque Judas, sabendo ou não, infligiu, e Jesus não pode mexer nessa harmonia do universo que o papai criou, ele aliviou, ele implantou ali a sede de onde hoje funciona o nosso quartel-general. Então é essa coisa de transformar tudo que é equivocado em bom, porque como o Pai tem a onisciência, a onipresença, ele não vê a gente agora equivocada, ele vê lá na frente, porque ele já sabe onde é que ele vai chegar e como é que ele vai chegar. Então, minha irmã, não tem esse negócio, vai para o Vale do Suicida, pode ir. Porque o que é o Vale do Suicida? Eu gosto de comida, eu morro ou desencarno, eu vou para onde as pessoas gostam de comer. Se eu gosto de beber, eu vou beber. Então, se junta aquelas pessoas daquele gosto, se junta aquelas pessoas que estão aquela dor e vão ali fazer. Então, isso pode ser em qualquer lugar, no meio da rua, dentro de casa. Então, a maioria das obsessões ocorrem dentro de casa, porque a maior casa mediúnica, não estou falando de espírito, casa mediúnica que existe no mundo, isso é o nosso lar. Se tem um local onde a mediunidade flui, né, a flor da pele, é o nosso lar. Então, possivelmente, eles voltam, né, ali, quando não são, lógico, evidentemente, agarrados por suíças de espíritos que estão na mesma vibração. Né? Mas tudo isso vai variar muito ao infinito. A gente não pode catalogar como ocorreu isso e vai ser isso, certo? Porque a misericórdia do Pai e o Pai vê, né, além do horizonte. Não só além, como para trás, antes e depois do horizonte, vamos dizer assim. Então, não, minha irmã, mas isso é uma ideia muito preconceituosa, com consentimento, né, que vai se sofrer igual, desculpa esse negócio, vai ter aleijado, vai lá para o Vale do Suicida e vai ser comido pelos vermes. Isso pode acontecer, ou também não pode acontecer, porque tudo vai depender do que nos levou, o que foi que ocorreu, né? A gente tem um caso, daria para contar aqui, que tem pouco tempo, mas o caso do nosso irmão que se matou 10 vezes seguida e que veio ao planeta Terra sem os braços, depois teve que se arrancar as perninhas, porque quanto mais tempo ele permanecesse no corpo, melhor. Não vai nem melhorar nem piorar, mas quanto mais tempo permanecer ali, olha a reencarnação, lá na 94, os processos reencarnativos. Então, tem doenças da alma que requer, né, a reencarnação com os mesmos processos. Né? Isso não quer dizer, sob hipótese nenhuma, que aquelas pessoas
vêm sem membros, ou cegas, ou surda, ou com distúrbio mental, isso deve ter dado um tiro na cabeça e ficou. Isso ocorre, porque sim, mas não há necessidade de todos serem. Então, a pessoa pede para vir, para auxiliar a ciência, pede para vir sem pernas, ou sem braços, ou sem a visão, para justamente se autotestar, que é um planeta de provas e expiações, como é que eu vou me ver? Será que realmente eu estou fazendo tudo aquilo, vou fazer tudo aquilo que eu penso que posso fazer na prática, né? Então, não tem a parte teórica de aprender a guiar, depois você vai para a prática, né? E na teórica todo mundo sabe, aí na prática é danado. Imagina, teoricamente, para estacionar uma carreta de 18 pneus, todo mundo sabe. Eu quero ver na prática lá como é que é. Então, muitas vezes é isso que ocorre. Minha irmã que perguntou aí. Então, a taxa de suicídio é muito grande. Nós estamos aí no finalzinho do nosso programa, a gente vai continuar. E aí a gente vê uma cidade maravilhosa, e é linda e maravilhosa. Eu estive aí, sou apaixonado, os 4 pneus, dá mais 5, 6 eu sou, por essa cidade linda e maravilhosa. Então o Pai nos dá isso, é muito belo. Então quando eu estiver aqui, eu vou poder observar e curtir e ter boas recordações, né? E aí, aquilo que Jesus colocou, eu venci o mundo. E como nós estamos apenas a 4 minutos do final, essa já vai ser a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Eita, chegou uma pergunta aqui agora, bem interessante. Então a gente espera um pouquinho, meu irmão Jesus, não tem problema, né? Júnior de Nova, sim, o Júnior da Nova Pernambuco. Nós que não fazemos nada para evitar o suicídio, também somos responsáveis. Nós que não fazemos nada para evitar um suicídio, também somos responsáveis. Olha bem, o nada aí o que não fazemos é muito abrangente, né? Você tem que ter consciência daquilo. Então, o cego que guia um cego, ambos vão cair no poço, né? Mas, se você está perguntando sobre aquela pessoa que tem um conhecimento, seja ele qual for, e hoje são raras as pessoas que não têm conhecimento sobre que a vida continua. Ah, mas eu sou dessa religião, não sei o quê, não, filho, sabe, lá no final, sabe? Porque até nossa filha estava comentando, não sei o que, eu só posso ter atirado pedra na cruz. A pessoa que fala isso, ela acredita que sem querer, querendo, na reencarnação. Porque se atirou pedra na cruz, vamos supor que tivesse o privilégio de conhecer Jesus, uma hipótese, é um orgulho disfarçado, tudo bem, mas isso foi há 2000 anos, você estava encarnado lá e agora está. Então, quer dizer, as pessoas muitas vezes falam, então é humanamente. Mas vamos lá, vamos imaginar que a pessoa não tenha. Mas aí tudo bem. Mas a pessoa tendo algum conhecimento é, sobre as questões da continuação da vida e sobre os erros muito fortes que podem ocasionar o suicídio, lógico que nós somos responsáveis. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 642, se não me falha a velha memória, que Kardec pergunta assim, basta não fazer o mal para assegurar a sorte futura? Os Espíritos dizem, não. Nós somos eternamente, e aí eu vou pegar aqui o Antônio Chuperi, do Pequeno Príncipe, nós somos eternamente responsáveis por todo o mal que fizemos quando podíamos fazer o bem, o que não fizemos o bem, e nesse bem, não, na feitura desse bem, resultou um mal. Né? Então, se a gente vai ver lá na frente, que na próxima quinta-feira, que os possíveis suicídios mandam recado, mandam cartas, mandam e-mail, né? E a gente sabe ler, e a gente lê e não vê, é porque a gente quer. Então, é, somos coautores de uma forma geral. É, por isso que eu falei logo no início, de 1 milhão, isso se repete todo ano e ninguém faz nada, ninguém diz nada, porque só vê no final do ano a contagem, né? Então isso não assombra. Um avião cai com 200, 300 pessoas, há uma assombra, uma comoção. Agora aqui com a nossa Covid, né? Esse ano ele não vai, a Covid, espero, ele não vai matar mais gente do que os suicidas. E fez o mundo parar 6 meses. Chamou a atenção, graças a Deus, uma série de coisas maravilhosas podem ter acontecido e vão acontecer. Lógico, as pessoas que desencarnaram, as pessoas que faleceram, a dor é lancinante, não tem a menor sombra de dúvida, mas possivelmente a Covid não vai
superar o número de suicidas que vão ocorrer nesse planeta até dia 31 de dezembro. E as pessoas não vão falar, porque vai passar o setembro amarelo e voltamos à normalidade. Então, somos responsáveis, porque hoje tem um conhecimento, tem a mídia, tem as redes sociais, ainda continua, é porque nós não estamos fazendo o dever de casa, né? E a gente precisa se espelhar nesse rapaz aqui, porque é a nossa prece final, o nosso agradecimento fraternal a todos, e voltamos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com o programa Ecos de Além Túmulo. Sim, vamos falar na programação. Hoje à noite nós temos o nosso irmão Rubens, lá do Uruguai, que vai falar sobre o movimento espírita em Montevidéu e no Uruguai. E amanhã o nosso irmão Paulo Figueiredo, que vai falar sobre as cartas do nosso querido Allan Kardec. Além de amanhã de manhã, o nosso Alexandre Santos e sua equipe, a partir das 8 horas, o programa Filosofia, Ciência e Moral vai falar sobre o Código Divino, né, o Código Penal da vida futura. Então, muito obrigado a todos, um abraço bem grande e fique com Jesus de Nazaré.